história fictícia, construída a partir de fatos reais vividos pelo próprio autor, que é também professor universitário e consultor financeiro há mais de 30 anos, somadas às experiências de pequenas, médias e grandes empresas, chega ao mercado literário agora no mês de outubro, uma trilogia que vai revolucionar o ensino de finanças na prática, para executivos profissionais liberais, estudantes e pessoas que não atuam na área financeira. Nós vamos conversar agora com o professor Antônio Marques, que é autor dessa trilogia que conta a história do taxista Ari e do professor Isaac. Professor, qual foi a inspiração para escrever esse livro? Na verdade, não foi um fator só, foi um conjunto de fatores que reflete toda a minha experiência de mais de 30 anos como professor e como consultor e executivo. Encontrei nesse mundo empresarial e das organizações alguns problemas muito típicos que me levaram a escrever esse livro numa forma de trilogia. O senhor pode exemplificar quais são esses problemas? Sim, eu resumiria em 3. Primeiro, a percepção que as pessoas têm de que finanças é uma disciplina difícil, complicada e isolada. Não é verdade isso. A segunda é o desejo que essas pessoas, às vezes, manifestadamente, não quererem aprender finanças, porque acham que depende de uma base matemática muito forte, etc. Também não é verdade. Finanças se baseiam apenas em matemática básica. E terceiro, é acharem que finanças é um mundo isolado de quem é financeiro. Eu acho que a finanças não é um mundo isolado. Escrevendo esse livro exatamente para provar isso, é um conjunto de ferramentas a serem utilizadas por todos os executivos e membros de uma organização. E de que forma o livro vai contribuir para resolver esses problemas? Em primeiro lugar, a gente criou aí uma abordagem problematizadora através da história desse personagem. Foi inspirado numa história verdadeira de um taxista que nos perguntava sempre sobre finanças e o seu interesse baseava-se nos problemas que ele tinha na empresa da esposa. Então, o que se fez? Coletamos, categorizamos todos os problemas comuns a muitas empresas e trouxemos para o âmbito desse contexto. Então, o Ari traz o problema e o professor e o Ari resolvem o problema através da teoria financeira. Com isso, ele foi aprendendo e as pessoas também, ao ler o livro, vão aprendendo da mesma forma que o Ari. Essa é a abordagem. Problematizadora. Ver a realidade, ver o problema, como é que finanças ajuda a resolver. E por que as pessoas que são de áreas não financeiras têm que aprender isso e têm que ler o livro? Qual é o objetivo? A empresa, na realidade, é um organismo vivo, holístico, não é isolado em finanças, não é isolado em produção, nem marketing. Ela é um conjunto, é um fluxo dominante em que todos participam. O que se chama atenção é que costuma-se dizer que o que não é medido não é gerenciado. A maior parte das medidas de desempenho de uma empresa estão na área financeira. Tanto na área financeira quanto não financeira. Então, o pessoal de produção, de RH, de marketing, precisam entender essas medidas, precisam entender essa linguagem. E por que uma trilogia? O livro em si, toda a história do Ari, ficaria muito longo. Eu calculei inicialmente umas 800 páginas. Isso seria talvez desencorajador. E, a exemplo das grandes sagas que estão acontecendo hoje, até no mundo dos cinemas, resolvemos criar a trilogia em, obviamente, 3 livros, cada um com a sua essência, mas contando uma história com certos suspenses, com criando certas expectativas, para que o leitor vá se motivando a acompanhar como os problemas foram resolvidos, como se estivesse vendo um livro de romance ou um filme. Jornada aos 7 domínios. Então, quer dizer que são 7 os principais problemas que são estudados nesse livro? Não, os domínios representam uma categorização de mais de 120 problemas catalogados nas empresas, comuns a quase todas, em que a gente trabalhou essa categorização
por um funil, né, até chegar a esses 7 domínios. A metodologia é inovadora e também a inovação aqui maior que eu trago é o fato de, se a empresa desempenhar bem, dominar esses 7 domínios, os riscos dela se deteriorar, dela ir à falência, são muito reduzidos, muito mitigados. Então, na realidade, isso é uma matriz de fatores de desempenho, né, que são basicamente 35 fatores em relação a esses 7 domínios, que o empresário, os executivos de uma empresa, de todas as áreas, ali vão entender que finanças é apenas parte desses domínios. Dominando tudo isso, a empresa certamente vai reduzir as suas possibilidades de falência e vão ficar, evidentemente, mais competitivas e muito mais leves em termos de ambiente. Ali nós tratamos holisticamente de todos os aspectos de uma boa governança empresarial. E o senhor poderia citar, então, quais são esses problemas catalogados, passados pela empresa do Ari e por tantas empresas que o senhor trabalhou nesses 40 anos de carreira? Na realidade, a catalogação dos 7 domínios parte primeiro de finanças como ponto-chave. Nós vamos para um segundo domínio, que é o controle gerencial. Quer dizer, não basta ter... Porque finanças, na realidade, ela funciona aí como um retrovisor, olhando o passado, funciona como um termômetro agora, olhando o presente, e uma espécie de radar, olhando o futuro. O controle gerencial é a utilização adequada dos fatores que influenciam o desempenho da empresa. Depois você tem a questão da gestão do capital intelectual, você tem a gestão do capital de giro, você tem a gestão da marca e você tem a gestão da governança corporativa da empresa, que hoje, modernamente falando, termina por focar os 3 grandes momentos da humanidade. A gente está muito preocupado, primeiro, com o planeta, não podemos mais gerir uma empresa sem olhar quanto de água se gasta, de energia, etc. Tem que se olhar as pessoas dessa empresa, a motivação dessas pessoas. E, por fim, o lucro. O lucro tem que ficar por último. Esse digamos assim, o revés, a quebra total de paradigma que está acontecendo, não só nesse livro, mas no mundo inteiro. Hoje tem que se olhar primeiro a condição ambiental em que a empresa vai atuar, para depois olhar o lucro. O livro é uma história, né? Conta a história do personagem Ari, da família, da empresa da família. Essa história permeia os 3 livros? Essa história permeia os 3 livros. E a ideia foi criar a história ao longo, a saga ao longo de 8 anos de existência da empresa, onde aconteceram as grandes transformações. Primeiro, os primeiros episódios acontecem em abril de 2008. Todo mundo sabe que em setembro ou outubro de 2008 estourou a grande crise mundial, grande crise financeira mundial. A empresa já existia há 6 anos. A partir dali nós criamos a saga. O primeiro episódio, o primeiro livro, todo mundo, o Ari e todos que lerem o livro vão aprender o essencial de finanças, vão aprender a ler um demonstrativo financeiro com maior tranquilidade, vão aprender a utilizar instrumentos e ferramentas como HP12C, o Excel, por exemplo, as planilhas eletrônicas, com maior tranquilidade. E a empresa depois, quando isso tudo é analisado, observa-se que a empresa, de certa forma, está em crise. Para complicar, vem a crise de 2008 e pega a empresa também, como pegou todo mundo. Então, o segundo livro é a empresa saindo da crise. Como é que se sai dessa crise? Através de outras ferramentas de finanças revolucionárias, como, por exemplo, o OBV, que é o famoso orçamento à base de valor, e a metodologia do MCD, que é a metodologia avançada de como tomar decisões, no segundo livro. Então, no segundo livro a gente está de novo planejando a empresa, reestruturando e vivendo aqueles momentos de crise, de agruras que toda empresa vive. Os 2 primeiros subtítulos, né, o primeiro é o mapa da mina e o segundo é a escolha inteligente, eles são bem lógicos, pela explicação que o senhor deu agora a gente consegue entender. Mas o terceiro subtítulo, o volume 3, chegada ao desiderato, o que significa?
Tudo bem, muita gente me pergunta isso, e a ideia é que a palavra desiderato, que veio do latim, origem latina, desiderato, ela significa algo desejado e necessário. É para onde toda empresa quer ir. A longevidade, a solidez da estrutura organizacional, a sua competitividade, alto índice de produtividade. Então, o desiderato é um estado em que a empresa vai navegar em águas mais tranquilas, mais profundas, podendo até pensar em voos mais altos. Mercado de capitais, então as pessoas que chegarem ao terceiro livro vão também aprender como é que a empresa hoje convive com o mercado financeiro, com o mercado de capitais, onde estão os grandes recursos para suas tomadas de decisão, de investimentos, de planejamento, aquisições de empresa, crescer por aquisição ou por fusão. Esse é o terceiro livro, é o desiderato, é o nível em que a empresa navega com solidez, com liquidez, né, e com grande desempenho. Diríamos desempenho em nível internacional. Professor, e por que a escolha de um homem comum, sua família, uma empresa familiar, para aplicar esses conhecimentos e não uma sociedade por ações, que seria um exemplo de gestão por excelência? Na realidade, a ideia é que, em primeiro lugar, 95% das empresas no Brasil e no mundo, de modo geral, são familiares, médias e pequenas. Elas representam grande proporção do PIB nacional em qualquer país e são grandes empregadoras. Só que as grandes novidades, as grandes ferramentas e onda de ferramentas novas de gestão, tanto na área financeira quanto em outras áreas, são, em primeiro lugar, aplicadas na sociedade por ações. E terminam mais tarde permeando para baixo, para o rumo das empresas pequenas e médias. Daí a grande novidade desse livro também. É tentar provar, aliás, que todas essas grandes inovações podem ser aplicadas perfeitamente na empresa pequena ou média, e até no nível individual. Os fundamentos são os mesmos, as premissas são as mesmas, e se prova que ali uma empresa familiar pequena, com poucas pessoas, pode aplicar todos esses modelos sofisticados. É uma questão de aprendizado. Bom, o livro, então, a trilogia já é muito diferenciada, é um conceito totalmente inovador. E a venda do livro também vai ser inovadora? Como o livro vai ser vendido? Nós imaginamos que hoje a utilização da internet é mais rápida, tranquila, e evidentemente não querendo trabalhar aqui contra as redes de distribuição, o livro certamente será encontrado em grandes livrarias. Mas a nossa preferência é vender pela internet, pelo site da Lightum, da editora, para que, inclusive, corta-se aí custos de distribuição. O livro sairá muito mais em conta, mesmo pagando frete, muito mais em conta do que na livraria. É óbvio que na livraria, que é o sistema de distribuição, será mais caro. Então a preferência nossa seria criar uma grande capilaridade desse livro no Brasil inteiro, para que todos, e o nosso acesso à internet brasileira, mais de 85 milhões de brasileiros com acesso à internet, de um modo geral, tenha acesso a esse livro por um preço bem acessível. E para finalizar, professor, já que tem tantos diferenciais, explica para a gente qual é a origem do nome da editora, a editora Lightum. Isso é uma palavra alemã, a editora Lightum, se escreve, como está vendo aí pelo vídeo, L-E-I-T-U-N-G. A gente preferiu esta palavra porque ela é muito forte. O grupo, a editora pertence ao grupo Full BR e decidiu-se por este nome porque significa exatamente gestão, direção e liderança. Então, a Lightum Editora, uma editora que nasceu para lançar todos os livros que a editora vai lançar, serão todos mais ou menos nesse mesmo jeito, nesse mesmo viés, nessas vertentes de gestão, liderança e direção do futuro. Muito bem. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação e para vocês que ficam aí, uma boa leitura.